Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje, então, quis gravar aqui um vídeo para vocês falando sobre dicas que eu gostaria de ter recebido quando eu era aluna da faculdade, aluna da graduação de nutrição. Para quem não me conhece, prazer, eu sou Natália Franco, me formei já tem um tempinho, terminei a residência em nutrição e hoje em dia eu fico pensando assim, né, um pouco mais madura, dicas que eu gostaria de ter recebido, coisas que eu gostaria de ter sabido, né, um conhecimento quando eu estava lá na faculdade de nutrição. Então vamos lá, gente. A primeira dica que eu gostaria de ter recebido na faculdade de nutrição faça um networking, tá? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, eu ainda sou até hoje, e eu tento, né, lutar com isso todos os dias, mas eu gostaria muito de ter recebido essa dica da gente ter muitos contatos, tá? Não só com os professores, profissionais externos, mas outros alunos também que estão ali se formando com a gente, porque quando a gente termina, né, a faculdade, a gente tem que saber que a gente está indo para o mercado de trabalho e a gente está ali no mercado de trabalho com os outros colegas de turmas também. Então, eu gostaria de ter recebido essa dica. Eu cheguei a fazer, né, alguns network na época da minha graduação que me ajudaram muito, tá? Principalmente professores. Então, sejam colegas, gente, dos professores. Quando vocês se formarem, vocês vão ser profissionais, tá? Da mesma área. Então, eu gostaria de ter feito mais network. Outra dica, então, que eu vou dar para vocês se você tá no início da faculdade de nutrição ou você tá pensando em entrar em nutrição, saiba que existe residência, tá? Prazer, residência é um tipo de pós-graduação que a gente tem um aprendizado na prática. É tipo Grey's Anatomy, só que Grey's Anatomy é para medicina e aí existe residência para todos os outros cursos da saúde, tá bom? E aí, por que eu falo isso? Eu descobri residência quando eu estava na faculdade, sim. Só que eu acho que eu descobri num período um pouco mais avançado. Eu descobri no quinto semestre. Então, eu levei 5 semestres para descobrir que existia residência. E eu acho que isso fez um pouco de falta, tá? Eu consegui passar na residência, eu estudei pra caramba, dei minha alma para fazer as atividades curriculares, foi sofrido, mas eu consegui. Mas eu acho que se você tem, né, se você sabe que existe a residência de nutrição, já entrando na faculdade, ali nos primeiros semestres da faculdade, você consegue se preparar para a prova, você consegue ter um bom currículo de uma forma tranquila. Porque quando vocês quiserem fazer prova de residência, e quem quer fazer prova de residência vai ver que é muito conteúdo. Parece que a gente está fazendo um novo vestibular e é tipo isso mesmo. É muito conteúdo, é atividade que tem que fazer para pontuar, aí isso junta com o TCC, isso junta com o estágio, e aí a nossa cabeça fica louca. Então eu acho que se você tem um tempo, uma disponibilidade de fazer as atividades e estudar lá desde os primeiros semestres, é muito bom, facilita, tira um peso que você depois vai ter lá no final do curso. E agora, a última dica aqui que eu tenho pensado, que é a minha terceira dica para vocês, façam cursos, se aprimorem, vão atrás de conhecimentos além da faculdade. Por que eu falo isso? A faculdade de nutrição, como qualquer outra faculdade, eles vão te dar a base. Então, eles te dão o básico que você precisa para você entender a nutrição. E aí, quando a gente vai para o mercado de trabalho, quando a gente se forma, a gente percebe que existe muito mais que isso. E bate um certo desespero, porque a gente vê que o que a gente estudou na faculdade é pouco. Então, o que eu te dou como orientação? Faça curso, vá em simpósio, mesmo que for online, presencial, faça tudo que você conseguir dentro do seu alcance para você adquirir mais conhecimento do que você tem na faculdade, tá? Para mim, isso é essencial. Então, não se apegue só às aulas da faculdade,
Não se apegue a slides de professor. Vai atrás dos livros que os professores usaram para fazer os slides. As diretrizes da área. Começa a seguir, vai atrás dos profissionais de referência daquela área que você quer e de outras áreas, tá bom? Para você ter o máximo de bagagem, o máximo de conhecimento que você conseguir. E aí, dentro dessa dica, eu vou puxar uma outra, que é: não se limite ao seu conhecimento. Não se limite à área que você quer. Então, eu vou dar um exemplo. Ah, Natália, eu quero ser nutricionista esportiva. Legal, tudo bem. Ah, não precisa estudar dieta integral. Ah, eu não preciso estudar dietoterapia para doença. Mas precisa sim. Por quê, gente? Eu acho que é algo que, não sei se você já ouviu ou se não, mas eu vou estar falando a primeira vez. Existem pessoas diferentes. A diversidade da população brasileira ela é grande. E o que eu percebo? Quando a gente limita o nosso conhecimento dentro de uma área, a gente fica restrito àquilo. Então, por exemplo, eu vou ser nutricionista esportiva e não vou estudar dietoterapia, sei lá, para paciente com problema hepático ou problema renal. Mas você já parou para pensar que um atleta, ele pode ter problema renal? Que um paciente de problema renal, ele pode virar um atleta? Você pode ter um atleta, por exemplo, com certas deficiências, certas limitações, e você vai precisar do conhecimento para poder atuar naquele paciente. Então, não adianta você querer focar em desempenho físico, em bater metas de proteína e creatina, e aí faz um monte de coisa, sendo que o paciente tem uma doença. Então, a gente tem que pensar no paciente como um todo. É o que eu sempre falo, na faculdade, os estudos de caso que a gente tem, nunca na vida real vai ser um paciente que só tem diabetes, um paciente que só tem hipertensão. É um paciente que já infartou 3 vezes, tem diabetes, lipidemia e teve um AVC. É isso que a gente encontra na prática clínica, tá bom? E o que eu percebo tem muito profissional no mercado com conhecimentos básicos. E aí, o que isso acontece? Por que é ruim? Já me aconteceu de colegas, profissionais aí da área que, por exemplo, atende esportiva. E aí aparece para eles um paciente com X determinada doença. E aí eles têm que ir atrás de outros nutricionistas para indicar. Eles têm que pegar informação e pensa assim, que concorda que a gente, obviamente, a gente tem que sempre se atualizar. Mas se a gente já tivesse estudado isso antes, já tivesse preparado antes, seria muito melhor, tá? Então não limite ao conhecimento da sua área, tá bom? Eu acho que isso é as dicas aqui que eu dou pra vocês, que é essencial, que eu gostaria muito de ter ouvido na época da faculdade, gostaria muito de terem batido aqui na minha cabeça, pra eu poder entender e poder aprender. Mas a vida tá aí, né, pra gente aprender cada vez mais. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem sugestões nos comentários, curte, se inscreva no canal pra eu poder gravar mais vídeo pra vocês.